Abordaremos agora, nesse capítulo sobre financiamentos, a administração e a estrutura de capital, bem como alguns conceitos, fazendo uma intra-relação com a alavancagem financeira. Vejamos a seguir. Importante frisar também para nós, nesse momento, que quando se vai financiar os ativos da empresa, o empresário, ou o gestor, o administrador responsável pela empresa, tem que pensar sempre na quantidade, capital próprio, capital de terceiro, né? Quando a gente quantifica isso, faz necessário ele entender que nem tudo ou nem todo investimento deve ser aplicado somente com capital próprio, capital dos sócios, né? Como a gente costuma chamar. Às vezes faz necessário também utilizar parte desse capital através de instituições financeiras, capital de terceiro, capital dos bancos, né? Ou de instituições financeiras. E às vezes também compreende também para cada investimento, né, para cada nova necessidade de bancar esses ativos, a premissa, né, de que o custo deve ser compensador e a dosagem ela tem que ser adequada, de modo que limite, né, o risco da empresa, né, diminua o risco da empresa. Todo negócio tem risco e investimento também. Okay? A utilização de capital de terceiros ela é vantajosa quando seu custo é menor do que o retorno proporcionado pelos ativos da empresa. Mesmo com essa vantagem, o risco de endividamento surge, porque o lucro de uma empresa é incerto, tem hoje, não tem amanhã, ele oscila, né? E por aí vai. Uma das tarefas que eu considero cruciais ao administrador financeiro é tomar decisões como essa, né? Também de financiar, não só de decidir a necessidade de capital de giro, mas também de financiar os ativos, né? Escolhendo o valor, o custo e cronograma de pagamentos apropriados à situação específica, né, peculiar de cada empresa, né? Então eu digo para vocês que não é só fazer o financiamento, não é só decidir qual instituição eu vou captar recursos. Qual é o valor? Qual é o valor que vai resolver, que vai sanar financeiramente, que eu vou conseguir cumprir, né, com um custo adequado, cumprir um cronograma de pagamentos. Tudo isso tem que ser pensado, tem que ser planejado pelo gestor financeiro, ou administrador financeiro, ou empresário, né, o dono da empresa. Interessante comentar, à luz da física, né, o que seria uma alavancagem, né? À luz da ciência da física. Você pega uma alavanca para diminuir o esforço físico, né? A fórmula o momento é igual a força vezes a distância, ou seja, quanto maior a distância, menor o esforço, menor a força, né? Esse é a alavancagem, é o momento, né? Onde você aplica melhor a força, baseado no conceito da física. A mesma coisa não seria diferente também na área financeira, ou seja, por que fazer uma alavancagem financeira, né? É a justificativa econômica para o uso de capital de terceiros, baseando também no conceito de alavancagem financeira, ou seja, é o parâmetro que indica a relação entre a variação da rentabilidade do capital próprio e a variação da rentabilidade do investimento total. Vamos frisar isso aqui na próxima slide, com os exercícios. E aí a gente tem dois tipos de alavancagem, né? A alavancagem financeira pode ser positiva e pode ser negativa. Ela é positiva quando a utilização de capital de terceiros, né, produz uma rentabilidade do capital próprio maior que a rentabilidade do investimento. Se essa rentabilidade do capital próprio for menor que a rentabilidade do investimento, a alavancagem financeira é dita negativa. A gente vai evidenciar com números daqui a pouco. O exemplo a seguir, ele vai ilustrar, pessoal, o conceito da alavancagem financeira, né? E vejamos aí se ela é positiva ou negativa. Vamos lá. Uma empresa intenciona fazer um investimento de 300 mil reais, né? Sabendo que o retorno, a rentabilidade é de 20% ao ano. Ela tem duas opções para financiar esse investimento. A primeira delas, com 100% capital próprio, né? 100% recursos próprios. E uma segunda opção, onde ela pode dividir, né? 50% com capital próprio e 50% capital de terceiro. Ou seja, ela vai financiar 50% e esse custo de financiamento representa 10% ao ano. Ela vai pagar juros de 10% ao ano por esse capital financiado, capital de terceiros. Vejamos agora na planilha, acompanhando aí a primeira modalidade, a primeira opção, sem financiar, ou seja, a empresa trabalhando, custeando esse investimento dos ativos somente com capital próprio, ou seja, ela não vai financiar. Capital próprio aí, 300 mil reais, ela vai bancar, né, o valor do investimento total 300 mil, então ela não vai trabalhar com capital de terceiros, portanto zero, né? Então a conta fecha aqui, capital próprio mais capital de terceiros, 300 mais zero, 300 mil reais, batendo, né, fechando aí com o valor do investimento total. O resultado operacional antes dos juros, né, a gente viu aí que é 20%, 20% da operação, 10% seria 30 mil, 20% 60 mil reais, tá?
É o resultado operacional antes dos juros. Como ela está trabalhando com capital próprio, então não tem juros. Então, juros 10% sobre o capital de terceiros, não tem. Então, é zero. Logo, o resultado após os juros é a diferença, né? É a diferença de exatamente isso, né? 60 mil, não tem juros, então 60 menos zero, resultado, a rentabilidade após os juros, 60 mil reais. O que nos dá uma representatividade de 20%, ou seja, a rentabilidade sobre o capital próprio é 20%. 60 mil é o resultado, né? 60 mil dividido por 300 vezes 100, porque eu tenho que multiplicar por 100 para encontrar na forma percentual, 60 dividido por 100, né, vai dar 0,2. 60 mil dividido aliás, 60 mil dividido por 300 mil, desculpa. 60 mil dividido por 300 mil dá 0,2 vezes 20 vezes 100 dá 20%. Agora eu vou fazer também com a modalidade aqui financiando, né? Ou seja, uma parte capital próprio, 50% capital próprio, 50% capital de terceiros. 300 mil é o valor de investimento, então 150 mil com capital próprio, 150 mil com capital de terceiros. Fechando aqui a conta, 150 mil mais 150 mil, 300 mil. Por sua vez, o resultado operacional também é 10%, né? É 10%, aliás, desculpa, 20%, né? O resultado, a rentabilidade, 20% de 300 mil, dá 60 mil. E aí agora tem juros sim, né? Tem juros, tem um ônus, né? Tem um custo disso. Ele está pegando, não 300 mil, ele está pegando 150 mil no banco. 150 mil de instituição financeira. 10% seria 15 mil, né? Então, 10% de juros em cima do que ele captou, que é 150 mil, dá 15 mil. Logo, o resultado após os juros será 60 mil de rentabilidade, resultado operacional, menos os juros, menos 15 mil, 45 mil. Se eu pegar 45 mil, dividir sobre o capital próprio, que é 150 mil, 45 mil dividido por 150 mil dá 0,3. Multiplicando por 100, 30%. Ou seja, 45 mil representa 30% de 150 mil. É só fazer a conta rápido. 10% de 150 dá 15. 15 vezes 3, 10, 20, 30, 30%, né? Dá 45 mil. Ok? Então, aqui nesse caso, a gente observa que quando a rentabilidade sobre o capital próprio é maior, financiada é maior do que a rentabilidade sobre esse capital próprio sem financiar, ou seja, 30% financiando, né? Sem financiar, 20%. Se essa rentabilidade aqui, de 30% aqui, como é maior do que 20%, a rentabilidade, através de um financiamento, se for maior que a rentabilidade sem financiar, então essa alavancagem é chamada de alavancagem financeira positiva. Positiva, ok? Vamos para o próximo slide. Vejamos agora um exemplo de uma outra empresa, né? Só que apresentando um retorno operacional, rentabilidade de 8% sobre o investimento, também de 300 mil reais, o mesmo valor do investimento, só que o retorno, ao invés de 20%, agora é 8%, né? Então vamos admitir as duas hipóteses de financiamento, a primeira com capital próprio, ou seja, sem financiar, e a segunda opção seria 50% com capital próprio e 50% com capital de terceiro, evidenciando aí um custo desse financiamento de 10% ao ano, né? Então vamos lá, capital próprio, o valor de investimento para 300 mil, o capital próprio será 300 mil, ele não vai financiar, vai utilizar todo, né? Resultado aí, agora a rentabilidade é de 8%, 8% de 300 dá 24 mil, vão acompanhando aí a linha, a coluna de sem financiamento, né? Juros de 10% sobre capital de terceiro, não tem juros, porque ele tá fazendo a modalidade sem financiar. Está utilizando capital próprio, 100% capital próprio, recurso próprio, então é zero. Logo, o resultado após os juros é 24 mil menos zero, 24 mil. 24 mil representa 8% sobre o capital próprio, né? O capital próprio de 300, se você dividir 24 mil por 300 mil, você vai encontrar 0,08 vezes 100, 8%, ok? E agora eu vou ver a segunda opção, né? Com a metade capital próprio, outra metade com financiamento, recurso capital de terceiro, né? Então 150 mais 150, capital próprio mais capital de terceiros, totalizando o investimento de 300 mil reais. O resultado antes dos juros é de 8%, 8% em cima do investimento dá 300 mil reais, né? Dá 24 mil.
24 mil, aí agora tem os juros, né? O custo disso também 10%, né? 10% do capital de terceiros. Ele captou no banco 150 mil, 10% dá 15 mil. Então, o resultado após os juros será 24 mil, o resultado operacional antes dos juros, menos, ou seja, uma subtração dos juros que serão pagos, 15 mil. 24 menos 15 mil dá 9 mil. 9 mil, por sua vez, se dividir pelo capital próprio, que é 150, 9 mil por 150 mil, é a mesma coisa simplificando, cortando, eliminando os zeros. 9 dividido por 150, né? Que dá o quê? 0,06, ou, multiplicando por 100, 6%. Então, quando a rentabilidade com financiamento é maior que sem financiar, a gente chama isso de alavancagem financeira positiva. Nesse caso aqui, não acontece isso. Com a alavancagem financeira, ou seja, financiando, o retorno, a rentabilidade sobre o capital próprio é menor do que sem financiar. Olha, 6 é menor do que 8. Então, nesse caso aqui, a alavancagem financeira é negativa, tá certo? Não é aconselhável. É melhor o contrário, né? Melhor quando essa alavancagem financeira aqui, trabalhando com capital de terceiros, quando a rentabilidade sobre o capital próprio é maior, né? Maior que sem financiar, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente chama isso de alavancagem financeira. Vejamos a seguir o próximo slide. Falaremos agora aqui do WACC, né? É uma sigla, né? Advém do inglês, Weighted Average Cost of Capital. Pode ser conhecido como WACC ou, em português, aportuguesando, né? Como queira dizer, é a medida para o custo médio ponderado do capital. O que é isso? O que é o WACC e para que serve, né? Esta medida ela reúne em uma só média ponderada todos os custos que uma empresa ou negócio recorreu para financiar o seu capital. Se ela trabalha com um volume de recursos, né, em capital próprio, um outro volume com um custo diferenciado para capital de terceiros, então a gente tem que encontrar pela média ponderada, atribuir pesos, né? Por isso que é média ponderada um conceito lá da estatística, tão falado já pelos professores de estatística, e eu também relembro a vocês, né? O que é média ponderada, o que é média aritmética, enfim. E aí o que acontece? O WACC nada mais é, pessoal, que uma taxa que mede a remuneração requerida sobre o capital investido em uma determinada empresa ou entidade com fins lucrativos. Essa taxa mede também o custo de oportunidade dos investidores ou credores do negócio. Ou seja, se um pequeno empresário vai fazer um financiamento, vai fazer uma análise de investimento, né, o WACC dele acaba se tornando bem ínfimo, né, com outras palavras, de uma forma bem iniciante, bem principiante, tá certo? Porque ele vai computar pelo custo, o custo de oportunidade dele, ou seja, se o dinheiro dele remunera ao ano 10% ao ano, ele vai considerar o WACC, custo médio ponderado de capital, de 10%. Ele vai trabalhar com capital próprio, então para ele é 10%. Mas se ele for trabalhar com capital próprio e mais uma outra parte com capital de terceiro, ele tem que recorrer ao cálculo do WACC, tá certo? Tem que recorrer, que aí é um custo médio ponderado, um volume a um determinado custo, um outro volume de dinheiro, de recurso, a um outro custo, né? Uma outra taxa, digamos assim, uma taxa de financiamento, né? Digamos assim, um custo dinheiro. Então vejamos agora no próximo exemplo aí, como calcular o WACC. Preste atenção agora. Admita que é uma determinada empresa, ela tem os seguintes fontes de capital, né? Recurso próprio, o valor de 1.200.000, tá? Financiamento para curto prazo, 200 mil. Financiamento de longo prazo, 600 mil. De tal forma que se você somar os recursos próprios com recursos de terceiros, aí você está vendo que tem uma abrangência de curto e longo prazo, né? Mas é capital de terceiro. Então a soma do capital próprio com capital de terceiro vai dar exatamente o valor do investimento, 2 milhões, tá certo? Então ele já colocou aí que a participação é 60% do valor do investimento para recurso próprio, 40% para recurso capital de terceiro, né? 10% no curto prazo, 30% no longo prazo. Fechando aí, 60 mais 10 mais 30, 100%. Só que para cada capital, seja próprio, seja de terceiros, curto prazo ou longo prazo, ele tem um custo, tem um ônus diferenciado. Daí a razão da gente calcular o WACC. Por que não faz pela média? Porque a gente tem volumes diferentes e custos diferentes. Então tem que ser por média ponderada, tem que atribuir pesos, né? Volumes diferentes com custos diferentes. São pesos, são medidas diferentes.
Então a gente faz pela média ponderada. Então eu pego aqui e boto, né? Vou colocar, né? 1.200.000, recurso próprio vezes 0,14, mais 200.000 vezes 0,11, 600.000 vezes 0,12. Lembrando que as taxas, todas as taxas na forma percentual, elas entram e saem na fórmula matemática sempre na forma unitária. Eu tenho que pegar o valor que está em percentual e dividir por 100. 14 dividido por 100 dá 0,14. 11 dividido por 100 dá 0,11. 12 dividido por 100 dá 0,12. E assim eu faço. A média ponderada, eu pego o primeiro volume, 1.200.000, multiplico por 0,14, mais 200.000, que é o segundo volume, vezes 0,11, o custo referente a essa modalidade, né? Mais 600.000, financiamento em longo prazo, vezes 0,12, que é o custo atribuído a esse volume, né? Então, aí eu tenho uma multiplicações entre parênteses e depois uma divisão. A divisão é pelo todo, né? O todo é a soma do capital próprio mais os capitais de terceiros, que dá exatamente o valor do investimento, 2 milhões. Então, eu pego tudo isso aqui, vou multiplicando entre parênteses, depois eu somo o resultado de cada parêntese. E aí, na hora que eu somo, eu vou obter, né? Eu vou obter essa soma aí, 168.000, mais 22.000, mais 72.000, e vou dividir por 2 milhões. Vou chegar a 0,131, vou multiplicar por 100, que eu quero, o WACC é uma taxa, né? Um custo de oportunidade, é uma taxa, é um custo médio ponderado. Então, tem que multiplicar 0,131 vezes 100, dá 3,1% ao ano, que é o custo médio ponderado de capital, tá certo? Se você pegar 2 milhões e multiplicar por 3,1% ou 0,131, você vai encontrar o valor para cada custo desse aqui e você somando, você vai obter esse resultado igual, tá certo? É média ponderada. Então, vamos ver aqui outro exemplo, né? Segundo exemplo aí, é o mesmo raciocínio, a mesma metodologia, né? É só multiplicar cada volume de capital próprio pelo custo e somar, né? Vai somando e depois divide pelo valor do investimento. Chegamos aí a um WACC, um custo médio ponderado de capital de 3,4% ao ano, ok? Seguindo a mesma linha, o mesmo raciocínio. Eu desejo a vocês, a cada um de vocês, meus alunos, bom estudo, bom trabalho e boa atividade para vocês. Que Deus o abençoe hoje e sempre. Grande abraço do professor Dilson Castelo. Fiquem com Deus.